Olá, pessoal, boa tarde. Essa é a nossa aula de número 18, da disciplina de redes de distribuição do S4 Técnico em Eletrotécnica e FCE Campo Cedro, Cedro, Ceará, Brasil. O semestre é 2020.2, apesar de ainda estarmos, já estarmos em 2021. E hoje nós vamos falar de assunto novo, hoje nós vamos falar sobre estruturas, equipamentos especiais utilizados nas redes de distribuição de energia elétrica. Bom, as estruturas especiais nas redes de distribuição de energia da Enel estão padronizadas pelo seu documento CNS-MAT-18-0137-EDC, estruturas especiais. Em resumo, a gente vai chamar esse documento de 0137, tá bom? Então, esse documento 0137 inclui como padrões de estrutura todas aquelas estruturas consideradas especiais que não se encaixam naquele padrão anterior que nós estudamos. Qual é o padrão anterior que a gente estudou? Aquele padrão que me dá a nomenclatura das estruturas de média tensão, por exemplo. N1, N2, N3, N4, M1, M2, M3, M4, B1, B2, B3, B4, e assim por diante, tá? Aquelas estruturas secundárias, SPTG, SPEN, SPAN, SPTO, né? S2A, S2N, S2C. Bom, todas essas estruturas aí, primárias e secundárias, têm uma documentação própria dentro aqui dos padrões de estrutura da nossa concessionária, e aí eles resolveram incluir um padrão especial somente para esses 7 equipamentos que nós vemos listados aqui no nosso slide, que são eles: o banco de capacitor, o banco de regulador de tensão, o encontro de alimentador automatizado, encontro de alimentadores automatizado, a chave de transferência automática de carga, os religadores, os seccionalizadores e o banco de transformador. Estes 7 equipamentos, né, têm funções bem específicas dentro da rede de distribuição de energia elétrica e, portanto, merecem, né, essa atenção específica de terem uma documentação somente para eles. Quais são essas funções específicas? Nós podemos dividir em 3 funções principais: a função de regulação, a função de manobras de cargas e a função de seccionamento de cargas, ok? E nós temos, pelo menos, 2 equipamentos de cada um destes citados, divididos em cada uma destas funções. Por exemplo, os bancos de capacitores e os bancos de reguladores de tensão, eles vão ter função dentro da minha rede de regulação, tá bom? Regulação. Vão regular os níveis de tensão lá na rede, vão regular os reativos na rede. Já os encontros automatizados de alimentadores e as chaves de transferência automática de carga terão uma função específica de manobra. Manobrar cargas elétricas dentro da minha rede de distribuição, ok? Os religadores e seccionalizadores, como o nome bem sugere, né, terão a função de seccionamento, de seccionar, ou seja, de desligar as cargas quando de alguma avaria, algum defeito, alguma anomalia. Seccionamento. Seccionamento. Ah, professor, e o banco de transformador? Olha, o banco de transformador ele também é uma estrutura bem específica, que é apresentada aí, que é proposta dentro do padrão de estrutura da Enel, mas que, na minha opinião, não se encaixa em nenhuma dessas 3 funções anteriores. É uma estrutura bem simples, tá? O banco de transformadores. Nada mais é do que 2 transformadores instalados em paralelo
em uma mesma estrutura, para que eu possa obter uma capacidade de transformação maior, capacidade de transformação de potência, né? Fornecimento de potência maior. Mas aí nós vamos passar a falar de cada uma dessas estruturas, tá bom? Iniciando daqui a pouco, né, falando dos bancos de capacitores. Mas só para frisar, só para reforçar, tá? Esses equipamentos vão ter a finalidade de regulação, seccionamento ou manobra. Não estão incluídos, né, neste padrão de estruturas de equipamentos especiais as chaves seccionadoras e as chaves fusíveis. Por quê? Porque se comparado a esses equipamentos, a essas estruturas especiais que a gente vai estudar agora, elas são bem simples, as chaves fusíveis e as chaves seccionadoras, isoladamente falando, tá? Tanto é que elas já têm, né, a sua inclusão prevista nos padrões de estruturas que nós estudamos anteriormente. É até o primeiro post, né, daquela aula virtual de campo que a gente fez, tem uma estrutura com uma chave seccionadora. É uma cruzeta, é uma estrutura com duas cruzetas meio beco, uma estrutura de encabeçamento, de amarração, e que nela tem um conjunto de chaves seccionadoras, 3 chaves seccionadoras. E a gente já viu como nomear aquela estrutura no padrão antigo, no padrão anterior, no padrão do assunto anterior que a gente estava estudando. Como é que eu nomeio aquela estrutura? M4CS. E esse CS é de chave seccionadora. A gente também viu, por exemplo, em outra situação, um poste que tinha uma derivação para um determinado circuito, e nessa derivação um conjunto de chaves fusíveis. 3 chaves fusíveis e uma chave fusível em cada fase. E aí, essa estrutura, por exemplo, foi nomeada por N3.1 CF, onde o CF é de chave fusível. Então, um conjunto de chave fusível ou um conjunto de chave seccionadora instalado em uma rede não se encaixa, tá? Não é considerado equipamento especial. No entanto, boa parte desses equipamentos especiais que a gente vai estudar aqui, se não todos, tem pelo menos ou um conjunto de chave fusível ou um conjunto de chave seccionadora, que faz parte da estrutura especial como um todo, que compõe aquela estrutura especial como um todo. Ok? Beleza? Bom, feito este esclarecimento, esta observação, passemos a falar do primeiro lá da nossa lista. Quem é o primeiro da nossa lista? Ó, o banco de capacitor. E qual é a função que um banco de capacitor vai ter em uma rede de distribuição de energia elétrica? Ele vai ter a função justamente de regular, função de regulação aí, os reativos existentes naquela rede. É característica em uma rede de distribuição de energia elétrica nós termos majoritariamente cargas indutivas, cargas reativas indutivas, reatâncias indutivas, tá bom? Ligadas à rede de distribuição de energia elétrica. A reatância não é uma coisa muito interessante de se ter em uma rede de distribuição, tá bom, de energia elétrica, seja a reatância indutiva, seja a reatância capacitiva. Por quê? Porque ela vai desembocar, vai me propiciar, vai ocupar a minha rede com a chamada potência reativa. E eu construo a minha rede para que, na verdade, ela atenda à potência ativa das cargas que solicitam, que demandam energia elétrica das redes de distribuição de energia elétrica. Mas, na grande maioria das vezes, é inevitável, né, ter a existência da energia, da potência reativa, ok? Tanto é que as redes de distribuição de energia elétrica são projetadas, são calculadas, levando em consideração não a potência ativa das cargas que serão atendidas e também não levando em consideração apenas, né, a potência ativa e não leva em consideração também não apenas a potência reativa, mas sim o somatório das duas, tá? E quando eu tenho a soma vetorial, né, os fasores, quando eu tenho a soma vetorial da potência ativa com a potência reativa, quem é que eu vou ter como resultado? A assim chamada potência aparente, dada em volt-ampere ou no seu múltiplo quilovolt-ampere. Por isso que
a potência dos transformadores dadas em uma rede de distribuição de energia elétrica não é em quilowatts, tá bom? Porque quilowatts seria apenas a potência ativa, sem levar em consideração o fator de potência, sem levar em consideração a potência reativa existente naquela rede. Então, a potência do transformador é dada em kVA, kilovolt amperes. E eu vou projetar toda a minha rede elétrica, principalmente a bitola do meu condutor, levando em consideração justamente este valor, a potência aparente, a potência dada em volt-amperes, a potência dada em kilovolt-amperes. Porque eu já vou prever, né, já vai estar incluso nessa potência aparente a soma da potência ativa com a potência reativa, ok? Bom, então quando eu projeto a minha rede de distribuição de energia elétrica e digo, olha, para essa quantidade de transformadores aqui, para essa quantidade de carga em kVA, eu vou precisar de um condutor de bitola tal. E aquele condutor de bitola tal foi projetado, portanto, para suprir uma demanda de tantos kVAs, ou seja, de tantos kVA, uma potência aparente. Tem aquele valor fixo lá. E aí, a eficiência de utilização daquela minha rede vai depender justamente de como eu estou a utilizando. Se aquele condutor que eu projetei, eu estou ocupando, né, boa parte do seu espaço com potência ativa, que é aquela potência que realmente me interessa, aquela potência que, de fato, produz trabalho, e eu estou ocupando o mínimo de espaço com a potência reativa, eu estou utilizando da maneira mais eficiente possível. 100% eficiente seria se 100%, né, daquele condutor fosse ocupado com potência ativa. A gente sabe que não, nem sempre é possível isso. Sempre vai ter a potência reativa. Mas aí a gente tem que ter essa consciência, né? Tem que ter essa noção aí. Quanto mais potência ativa, né, e menos potência reativa, mais eficiente vai estar sendo lá aquele projeto, aquela rede que eu projetei, aquele condutor que foi lá instalado, que foi projetado com aquela bitola, tá bom? Mas, como eu disse, nem sempre isso acontece. E, como eu disse, na grande maioria das vezes, as cargas, né, que demandam uma potência reativa da rede são cargas indutivas, consequentemente demandando uma potência reativa indutiva, que dependendo do horário e das características daquele alimentador, pode ocupar um espaço considerável, um espaço considerável daquele meu condutor. Mas aí vai ter um determinado momento em que as cargas, né, aquele alimentador vai estar demandando mais potência ativa, mais cargas estão sendo ligadas. É uma pessoa que acende uma luz, é uma pessoa que liga um chuveiro, e outro liga ali, outro liga acolá, e vai subindo, e eu vou precisando de mais potência ativa na minha rede, mas minha rede já está no limite, porque além dessa potência ativa que está sendo demandada, muita potência reativa indutiva também está ocupando espaço lá nesses meus condutores, também está ocupando espaço lá na minha rede. E aí, consequentemente, vai haver também uma queda de tensão. A tensão vai diminuir para atender aquelas potências, aquela demanda de potência ativa na minha rede. É aí que o banco de capacitor vai atuar. O banco de capacitor, ele vai fornecer potência reativa capacitiva, tá bom? Que vai se opor, né, à potência reativa indutiva. Essa potência reativa capacitiva, ao reduzir a potência reativa indutiva, vai, consequentemente, aumentar, né, um espaço que antes não estava disponível e agora passa a estar dentro daquele meu condutor, dentro daquela minha rede que fora projetada. E aí, se eu tenho uma demanda maior de potência ativa, quando eu injeto a potência reativa capacitiva, que diminui a potência reativa indutiva, eu vou abrir mais espaço para atender mais demanda, né, de potência ativa. Tá bom? Ok? Então, é assim que o meu banco de capacitor vai atuar, regulando a tensão na minha rede, tá? Claro, a partir do momento que eu tenho mais espaço ali naquele meu condutor para atender a demanda de potência ativa, também o nível de tensão lá da minha rede melhora, ok? E aí, dentro dos padrões da Enel, né, ela resolveu utilizar, a concessionária aqui do nosso estado, dois tipos de bancos de capacitores, de banco de capacitores. Um, que é o banco fixo, e outro, que é o banco automático. Qual é a diferença de um para o outro? A diferença do banco capacitor fixo para o automático é que o fixo é fixo e o automático é automático.
Mas por que é assim? Bom, porque em determinadas redes, eu vou ter um comportamento das cargas transitórios, digamos assim. Cargas que em um determinado horário tem um certo comportamento e em outro horário tem outro comportamento diferente. A demanda por potência à rede em um horário tem uma certa característica e em outro horário tem outra característica. Há, no entanto, outras redes que a carga não tem lá muita variação, não tem muita diferença em suas características, e aí eu tenho como controlar a reatância indutiva nessa rede de outra forma. Como assim? Bom, para uma rede que tem uma característica de carga, uma curva de carga quase que constante, ou próximo de constante, e que eu tenho conhecimento, né, que eu, através de medições, que existe uma potência reativa, uma demanda, uma energia, um consumo de energia reativa indutiva nessa rede, de maneira constante ao longo do dia, qual o tipo de equipamento que eu vou utilizar para corrigir essa reatância indutiva? Um banco de capacitor fixo, porque assim que esse banco de capacitor fixo é ligado, ele fica 24 horas por dia lá em operação. Agora, se eu tenho uma rede elétrica, uma rede de distribuição, que tem por característica, por exemplo, né, que apenas em um determinado horário há uma demanda maior por potência ativa e, consequentemente, também um aumento do consumo da energia reativa indutiva, eu vou colocar o meu banco de capacitor para operar justamente ali naquele momento em que está sendo demandado pela rede. Mas a reatância na rede, ela não é interessante, nem se ela for indutiva, nem se ela for capacitiva. Então, se chegar um momento na rede em que a reatância indutiva é desprezível, né, lá na minha rede, e mesmo assim eu mantenho o meu banco de capacitor ligado, conectado à rede, esse banco de capacitor vai estar também jogando reativo na rede, só que reativo capacitivo, mas vai estar jogando reativo, que também não me interessa, seja reativo capacitivo, seja reativo indutivo. Então, não é negócio para mim, digamos assim, manter aquele banco de capacitor ligado. Vou lá e desligo esse banco. E posso fazer isso através de um controle automático. E é assim que vai funcionar, e são nessas situações que eu vou utilizar um banco de capacitor automático. Essas são as características de cada um deles, tá bom? Vou frisar aqui. Cadê o meu cursor? Tá aqui, pronto. Olha só, o banco de capacitor fixo, estou pintando aqui de verdinho, tá? Verde bem verde, cor de jumento sumido, né? Aqui, ó. O banco de capacitor fixo, ele tem uma potência de 300 kVAr, kVA reativo, sendo que cada uma das suas células tem uma potência de 100. Logo, esse banco de capacitor fixo, ele tem 3 células capacitivas, 3 células, cada uma de 100 kVAr, totalizando 300 kVAr. Já o banco de capacitor automático, ele tem uma potência de 600 kVAr, onde nós teremos 6 células de 100 kVAr cada uma, 2 células por fase, nossa rede é trifásica, né? Duas células por fase, cada célula de 100 kVAr, totalizando uma potência reativa capacitiva de 600 kVAr. Vamos olhar como é a estrutura do banco de capacitor fixo, tá? Aqui nós temos do lado direito a vista frontal, do lado esquerdo nós temos do lado esquerdo a vista frontal, do lado direito a vista lateral. E no que é que consiste o meu banco de capacitor fixo? Ele consiste nessas 3 células capacitivas, tá vendo? Ó, 1, 2, 3 células capacitivas. Aqui vocês estão vendo na vista frontal, estão vendo de frente, e aqui vocês podem ver como essa célula na vista lateral, ok? Essa é a característica dela. Uma por fase, essas células são montadas em 2 cruzetas beco, aqui no meu porte. Logo acima dessas células, nós temos outra cruzeta beco, onde nela nós temos fixadas as chaves fusíveis. Essas chaves fusíveis são NF, ou seja, são normalmente fechadas, elas permanecem fechadas. Aqui na vista lateral você consegue ver melhor, tá vendo a chave fusível? É claro, na vista lateral você vê apenas uma, mas nós não temos apenas uma chave fusível, ela está aqui do outro lado da minha imagem, eu estou pintando aqui de roxo, ela tem uma chave fusível para cada fase. Além da chave fusível, a chave fusível
tem a função aí de colocar o banco de capacitor em operação ou retirá-lo. Eu posso abrir essa chave e desligar esse banco de capacitor, se for o caso. Mas essa chave fusível também tem a função de proteção contra sobrecorrente. Se houver qualquer sobrecorrente aí, ela vai atuar e esse elo fusível vai partir. Além da chave fusível, nessa estrutura, nós também podemos visualizar esses para-raios. Aqui do lado, estou pintando aqui de verde, na vista lateral, aqui no lado direito, nós temos o para-raio, que está bem aqui na nossa frente, na vista frontal, que eu também estou pintando de verde. O para-raio, por sua vez, tem a função de proteção contra sobretensões, descargas atmosféricas e etc, tá bom? Que possam vir a danificar aí o banco de transformador. Então, banco de transformador não, banco de capacitor. Então, o banco de capacitor tem essas duas proteções, proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, e no caso aí, a proteção contra sobrecorrente, no caso a chave fusível, também vai ter a função de manobrar este equipamento para colocá-lo ou retirá-lo de operação. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir do momento que essa estrutura foi construída, montada, interligada, instalada na rede, e essa chave fusível é batida, né? Ela é colocada em operação. Fechou a chave fusível, o banco de capacitor fixo vai estar jogando lá na rede a 300 kVAR direto, constantemente, ok? Em cada uma das fases, 100 kVAR em cada uma das fases, né? Aqui na vista frontal a gente pode ver que uma fase vem, desce, passa por dentro da chave fusível e alimenta aqui um terminal da célula capacitiva. Do mesmo jeito, nas outras fases. Cada uma das fases aqui alimentam, né, um terminal da minha célula capacitiva. Mas a minha célula capacitiva, ela não tem apenas um terminal, ela não tem apenas uma bucha de entrada, né, apenas uma bucha, ela tem duas buchas. Tem essa daqui, que é onde de fato está ligada à rede, como a gente pode ver. E essa segunda bucha, professor, ela fica ligada no vento, ela não fica ligada em nada? Por que essa segunda bucha não tem nenhuma ligação? Nem na vista frontal, nem na vista lateral. Na vista lateral é um pouco mais difícil de você enxergar a ligação dessa segunda bucha aqui da minha célula capacitiva. Porque fica um pouquinho ruim de ver mesmo, tá? Mas na vista frontal a gente pode visualizar. A ligação da segunda bucha aí, do segundo terminal da célula capacitiva, ela se dá dessa maneira aqui, ó. Tá vendo essa linha que eu estou cobrindo aqui do meu desenho? Ok? Eu tenho nada mais, nada menos do que 3 terminais, 3 buchas aí da mesma célula, ok? Interligada uma na outra, em um ponto comum. E aí eu pergunto para vocês, que tipo de ligação vai ser essa, ok? Dessas células aí, onde eu tenho um ponto ligado em comum em cada um dos terminais dessas células capacitivas, e o outro ponto está conectado aqui à rede. É uma ligação delta ou é uma ligação estrela? Alguém responde? Delta. Não. É uma ligação em estrela, ok? Por que é uma ligação em estrela? Porque é uma ligação, pessoal, ó, que tem aqui um ponto comum, tá vendo? Ó? Olha o ponto comum aqui da estrela, ok? Tá vendo? E olha o ponto comum aqui, ó, das células capacitivas. Okay? Imagine que essas células estão ligadas assim, ó. Aqui eu tenho um capacitor, aqui eu tenho outro capacitor, e logo aqui abaixo eu tenho outro capacitor, célula capacitiva. Cada capacitor tem 2 terminais. Um terminal de cada capacitor eu ligo no ponto comum, que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Um terminal de cada célula capacitiva estão ligadas todas no mesmo ponto comum. E os outros terminais? Os outros terminais vão para a fase, tá certo? Fase A, fase B, fase C. Ok? Então, o meu banco de capacitor fixo, ele está ligado, não é em delta, ele está ligado em estrela. Nesse diagramazinho aí, nesse esquema de ligação, a gente também pode ver a presença das chaves fusíveis. Aqui no desenho, elas estão abertas, tá bom? Mas elas são NF. Quando o banco de capacitor está em operação, essas chaves fusíveis estarão fechadas. Se estiverem abertas, o banco não está em operação, não está ligado à rede. E aqui os para-raios, tá? A representação gráfica dos para-raios em cada uma das fases. Beleza? Esse é o nosso banco de capacitor
fixo. E o banco de capacitor automático? O banco de capacitor automático é essa estrutura aqui, um pouquinho mais complexa que o banco de capacitor fixo. No banco de capacitor automático, o que é que eu vou ter de... Vamos pegar o que a gente tem de igual da estrutura do fixo. A gente vai ter de igual as chaves fusíveis e os para-rádios, tá bom? São 3 chaves fusíveis, 3 para-rádios. A corrente elétrica vai passar por aqui, tá bom? Mas, né, ela vai passar aqui também, ó, antes, por dentro desse equipamentozinho aqui, ó. Que aqui, na lateral, você só está vendo um. Mas na vista frontal, não é um equipamento, são 2 equipamentos. E estes, 2 não, perdão, 3, né? Um para cada fase. São 3 equipamentos. E que equipamentozinho é esse? Esse equipamento é uma chavezinha a óleo, tá? Que vai servir para ligar e desligar essas células capacitivas. Onde é que estão essas células? Elas não estão tão bem desenhadas quanto no desenho anterior, tá vendo? No desenho anterior, a gente tem a bucha com todas as suas saiotas, bem bonitinha aqui, né? E aqui no desenho, eles ficaram com preguiça, não sei, e não quiseram desenhar a bucha aqui. Mas a célula capacitiva, nesse desenho aqui, do nosso banco de capacitor automático, a célula capacitiva é essa daqui, ó, ok? Que a gente vê aqui na vista lateral, e que na vista frontal, nós podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque são 2 por fase, tá bom? Então, a célula capacitiva, né, ela vai ser alimentada, ela vai ser ligada, tá? Só depois que essa chavezinha aqui, eu vou até desenhar um contato aqui de uma chave, pronto, ó. Só depois que essa chave, que contato mal desenhado e mal feito, mas eu espero que vocês entendam. Só depois que esse contato aqui for fechado. Eu vou até fechá-lo aqui com outra cor, para que vocês entendam. Como é que eu vou fechar esse contato? Vou fechar aqui com a cor laranja. Fechei esse contato aqui, ó. Quando eu fecho esse contato, aí sim, a minha célula capacitiva está em operação, ok? Agora, quando eu mando essa chavezinha aqui abrir, apaguei foi tudo, ó, sem querer. Mas quando eu mando esse equipamentozinho aqui abrir, ele também vai desligar o meu banco de capacitor, vai desligar as células capacitivas aqui. E quem é que vai abrir e fechar essas chavezinhas aí, que tem logo do lado da estrutura, para que o meu banco de capacitor entre ou saia de operação? Vai ter que ir uma pessoa lá toda hora para fazer isso? Não. Quem faz isso para mim é um circuito eletrônico que está aqui dentro desta caixinha. Nessa caixinha está um controlador automático, tá? Do meu banco de capacitor. Ou um comando automático do banco de capacitor, ou controle automático do banco de capacitor. Vai estar dentro dessa caixinha aqui. Essa caixinha, por sua vez, é alimentada por esse TP aqui. O que é TP, professor? É um transformador de potencial, ok? Esse transformador de potencial vai fornecer, tá, uma tensão para este circuito eletrônico, e através desse circuito eletrônico, né, ele vai medir essa tensão que está chegando aqui e verificar se é necessária ou não a entrada desse banco de capacitor. Se o nível de tensão da minha rede estiver baixo, esse banco de capacitor ele vai entrar, ele vai atuar. E ele vai atuar até corrigir, né, dentro do limite dele, de 600 kVAR, o nível de tensão lá naquela rede. Se, devido às mudanças nas características das cargas, né, a potência reativa indutiva reduzir, ok? E não for mais necessário ficar com o meu banco de capacitor ligado à rede, esse circuito eletrônico também vai conseguir medir isso através desse TP e vai mandar o comando para que essas chaves a óleo aqui, essas chavezinhas, abram, retirando assim o meu banco de capacitor automático de operação, ok? Por isso ele é, de fato,
Automático, porque ele entra ou sai de operação automaticamente. Quem é que vai fazer isso para mim? Quem é que vai fazer isso para o banco? Primeiro, né, o circuito eletrônico, que vai ser alimentado pelo TP. Esse circuito eletrônico, alimentado pelo TP, vai mandar o comando para as chaves a óleo que tem aqui, mandando ela abrir ou fechar, dependendo da situação. Tá certo? Beleza? Aqui, ó, nós temos um esquema gráfico, um diagramazinho de blocos, esquema gráfico. Professor, onde é que a gente vê isso? Onde é que a gente vê isso, hein? Nos postes. Onde é que a gente vê isso nos postes, hein? Pronto, boa pergunta. Esse equipamento ele vai ser instalado onde nós teremos, onde a gente vai encontrar uma certa variação de tensão, queda de tensão, onde a tensão daquela rede está muito baixa, e essa tensão, essa queda de tensão nessa rede está sendo muito baixa, provavelmente porque ela está muito carregada com reativos indutivos. Onde é que a gente vai encontrar isso? Bom, o local de instalação desse equipamento vai depender do departamento de engenharia de cada concessionária, que vai ter o conhecimento das características das cargas dos alimentadores, das redes, porque todo alimentador é diferente um do outro, apesar das suas semelhanças, né, e guardadas as devidas proporções, todo alimentador é diferente um do outro, porque atende cargas diferentes um do outro. Então, aonde ele vai ser instalado vai depender justamente da característica da sua rede. Um banco de capacitor fixo, não sei se vocês costumam viajar pelo Iguatu, sempre que você vai chegando ali no Iguatu, do lado direito, para quem vai pelo Cascudo, né, tem um banco de capacitor fixo lá na rede. O banco de capacitor automático, assim, à beira da estrada, que seja de fácil visualização para a gente ver, eu nunca vi, não. Tá bom? O banco de capacitor automático. Mas a gente pode visualizar um fixo desse também. Se a gente tivesse tendo a nossa aula prática, as nossas aulas presenciais, quando a gente fosse fazer uma aula prática ali na rede pedagógica que tem lá no campus, né, com aqueles postes, a gente iria visualizar também essa estrutura do banco de capacitor fixo, porque a gente tem uma estrutura de banco de capacitor fixo lá, tá certo? Mas aí, onde é que a gente vê, respondendo a sua pergunta, esse tipo de equipamento na rede de distribuição, onde eles forem necessários, onde estiver havendo uma variação de tensão que precise ser regulada. Respondi a pergunta? Sim, é porque eu vi, assim, eu pensei que funcionava na baixa tensão. E lá no IF tem um, né? Ah, boa observação. O banco de capacitor. Boa observação, muito bem. Olha, nós estamos falando aqui de uma estrutura especial, de um equipamento especial utilizado em redes de distribuição de média tensão. Todos os equipamentos, todas essas estruturas especiais que nós estamos estudando a partir de agora, são equipamentos aplicados em redes de distribuição de média tensão. Na nossa concessionária, não existe banco de capacitor para ser instalado na secundária, na baixa tensão. Na baixa tensão da concessionária, da rede, tá bom? O que não impede que as unidades consumidoras dessa concessionária instalem bancos de capacitores nas suas baixas tensão para compensar os seus reativos, até porque tem lá, dependendo do contrato, né, e da tensão de fornecimento, há também a cobrança por consumo de reativo na rede. Se você está jogando muito reativo na rede da concessionária, a concessionária também lhe cobra por isso, e aí você, unidade consumidora, você, cliente, instala lá um banco de capacitor, e geralmente essas unidades consumidoras costumam instalar esse banco de capacitor na baixa tensão, mas também tem unidade consumidora que instala na média tensão, ok? Então, sim, realmente nós temos um banco de capacitor na subestação do nosso instituto, do nosso campus, tá bom? E é ligado diretamente na baixa tensão. A funcionalidade, a função dele é a mesma que a gente acabou de comentar aqui, tá bom? Regular a tensão através da influência, né, dos reativos existentes aí, da alteração dos níveis de reativo, seja indutivo, capacitivo, aí na nossa rede, tá bom? Boa pergunta, viu? Boa interrogação. Mas ficou claro a sua dúvida? Foi respondida?
Sim, sim. É que eu participo do projeto do professor Douglas, aí ele colocou a gente para calcular o fator de potência disso aí, Ah, do banco pronto, de beleza. capacitor. Aí, assim, dá. É a disciplina de conservação de energia, não é isso? É a disciplina de Isso. conservação, não é isso? Com o professor Douglas? Pronto, exatamente. Foi justamente o que eu falei lá Não, no. não. É de um projeto que nós participamos. Ah, tá ok. Aí ele pediu para gente. Pronto, muito, muito bem, entendido, entendido. Tá? Então é isso. Tem todo o passo a passo, né? Todas as fórmulas a serem seguidas para você calcular a potência desse capacitor, a potência reativa, capacitiva dessas células que vão ser, né, inseridas na rede. Tem que levar em consideração a carga, né, os reativos. É semelhante a esse cálculo que você, inclusive, está fazendo nesse projeto. Só que tudo isso aqui aplicado para a realidade da distribuição em média tensão. E também é aplicado para a realidade que a gente vai ter apenas essas duas faixas de opções de potência, potência reativa, capacitiva, para ser inserida na rede. Ou 300 ou 600 kVAR, tá bom? 300 de maneira fixa e 600, né, entra ou sai automaticamente da rede. Ok, beleza? Beleza. Ok. Então é isso, tá? Que a gente tinha para abordar sobre o banco de capacitor e a nossa próxima estrutura que tem função de regulação na nossa rede é o banco de regulador de tensão. O banco de regulador de tensão, ele também é uma estrutura que vai ser utilizada, na média tensão. Ele pode ser instalado tanto nas redes de distribuição, como na saída, né, dessas redes de distribuição nas subestações. É mais comum a gente ver, né, bancos de reguladores de tensão nas redes de distribuição, nas linhas, né? Mas nada impede, né, que, caso seja necessário, possa se instalar um banco de regulador de tensão lá na saída da subestação também, sem problema nenhum, ok? Tem transformadores, né, que já tem uma capacidade de regular essa tensão que está saindo lá no secundário dele também e, por vezes, dispensa até instalar um banco de regulador de tensão na saída da subestação. Quando eu digo transformadores de potência, né, que são instalados nas subestações, que são o coração das subestações, na verdade. E para que vai servir um regulador de média tensão, um regulador de tensão em uma rede de distribuição de média tensão? Bom, um regulador de tensão é um equipamento que tem por finalidade manter a tensão de saída constante, independentemente da tensão de entrada. E quando eu falo constante, eu não estou falando de corrente contínua, nem de corrente alternada, não. Não estou fazendo esse antagonismo entre corrente contínua e corrente alternada. Não é que um regulador de tensão pega corrente alternada na sua entrada e na saída entrega uma corrente contínua, né? Nesse tipo de constância que eu estou falando. É de manutenção mesmo do nível de tensão RMS, a tensão em corrente alternada, ok? Por exemplo, a tensão nominal das nossas redes de distribuição de média tensão é de 13,8 kV, 13.800 volts. Então, qual é a tensão que eu quero que tenha sempre na saída de um banco de regulador de tensão? 13.800 volts. Se está chegando 13.000 volts nesse banco de regulador de tensão, quanto é que tem que sair nele? 13.800 volts, porque essa é a função dele, manter a tensão de saída constante, independentemente da tensão de entrada. Se está chegando na entrada do meu regulador de tensão, um valor de 14.000 volts, quanto é que tem que sair nele? 13.800. Está chegando 14.500, quanto é que tem que sair nele? 13.800. Ok? Se chega... professor, se chega 2 kV, quanto é que tem que sair nele? 13.800? Não, ele também não faz milagres, tá?
vai ter uma faixa aí de operação, porque assim fica fácil demais, né? Eu vou transmitir aí com tensão bem baixinha e meter regulador de tensão aí na minha rede. Não é assim que funciona, tá? Existe uma faixa de tensão. Onde é que o banco de regulador de tensão vai ser utilizado? Justamente em situações em que eu esteja tendo problemas com nível de tensão, seja devido a uma carga bastante elevada, mas aí, para resolver essa carga bastante elevada, o banco de capacitor também pode vir a resolver, ou também quando eu tenho uma rede muito longa, muito extensa, e devido à queda de tensão ocasionada pela resistência dos condutores, tá? Eu tenho uma tensão baixa, eu posso corrigir isso, eu posso regular essa tensão utilizando um banco de regulador de tensão. Não confundir, tá, o banco de regulador de tensão ou uma célula reguladora de tensão com aquele regulador de tensão que vocês estudaram lá na eletrônica, se eu não me engano, na eletrônica básica, né? Aquele equipamento, aquele dispositivozinho eletrônico, né? Que você coloca um certo nível de tensão e na saída ele mantém constante. Por exemplo, o 7805 mantém 5 volts constante, né? O 7812 mantém 12 volts constante lá na saída. Não confundir. Apesar de que a funcionalidade, a aplicabilidade é um pouco semelhante. Agora, o princípio de funcionamento é completamente diferente, tá? Desse regulador de tensão que vocês estudaram lá na eletrônica básica. Por que é completamente diferente? Porque o regulador de tensão, ele é nada mais, nada menos do que um autotransformador, ok? Um autotransformador é um equipamento, tá, que vai receber um determinado nível de tensão e vai fornecer, vai produzir, né, diferentes níveis de tensão nesse enrolamento, ok? De acordo com o ponto que eu tenho acesso a esse enrolamento. A imagem pode não parecer muito clara para vocês, nessa que está aqui no slide, mas eu vou desenhar aqui para que vocês entendam melhor um enrolamento, ok? Uma bobina. Eu tenho aqui uma bobina, acreditem se quiser, isso é uma bobina, ok? De várias espiras. Suponhamos que eu entre aqui nessa bobina de várias espiras com uma tensão de 10 kV. Daqui para cá, eu coloco 10 kV. Ok? Se eu quiser ligar uma carga aqui do outro lado dessa minha bobina, mantendo esses mesmos terminais, quanto é de tensão que vai entrar nessa carga? Levando em consideração que a fonte está do meu lado esquerdo. A carga aqui do meu lado direito também vai receber 10 kV. Ok? Agora, suponha que... Isso aqui é para ser um K, tá? KV. Agora, suponha que, neste mesmo enrolamento, eu vou ligar minha carga, não na mesma quantidade de espiras, mas exatamente na metade da quantidade de espiras. Eu vou até pegar outra cor aqui para a gente diferenciar. Na metade da quantidade de espiras desse enrolamento. Bem aqui no meio, na metade. De quanto é que vai ser o nível de tensão nessa carga daqui para cá? Vai ser de exatamente, se eu estou pegando exatamente no número, na metade do número de espiras, vai ser exatamente a metade da tensão que está entrando. Quanto é que vai estar na minha carga? 5 kV. Ok? Agora, suponha em outra situação que eu pegue, nesse mesmo enrolamento, né, a quantidade de espiras que equivale a 75%. 75%, né, do número de espiras desse enrolamento. Ainda mantendo 10 volts aqui na entrada. Quanto é que vai sair nessa ligação em que eu pego 75% do número de espiras? Vai sair 7,5 kV, que é 75%, né, do 10, isso é um 7,5, tá bom, minha gente? Não é 75. 7,5 kV, ok? É assim que funciona o meu autotransformador, certo? Então, dentro desta faixa de espiras aqui possível, eu posso ter uma diferentes faixas de tensão. Cada uma dessas ligações, que é evidenciada aqui, ó, nessa figura aqui que eu trago para vocês, nesse diagrama, a gente chama de degrau ou de TAP, tá certo? Degrau ou TAP. Então,
eu tenho aqui, aparentemente, 2 enrolamentos, mas na verdade não, né? Na verdade, eu tenho um único enrolamento. Por quê? Porque esse enrolamento maior aqui, principal, está eletricamente conectado aqui nesse segundo enrolamento. Eletricamente, eu tenho apenas um único enrolamento, ok? Então, esse autotransformador autoinduz tensões aqui nesse enrolamento, beleza? De maneira que eu possa obter diferentes faixas de tensão em cada um destes degraus, em cada um destes taps aqui. E é assim que vai funcionar o meu autotransformador, é assim que vai funcionar a minha célula reguladora de tensão, ok? De maneira que, nesta minha célula reguladora, eu vou ter um terminal onde vai ser conectada a fase, outro terminal onde vai ser conectada a carga, e um terminal que é comum à fonte e à carga. Aqui eu chamei fase, né, mas não é fase, é fonte, esse F é de fonte. Um terminal fonte, um terminal carga e um terminal que é comum fonte e carga. Por que esse terminal é comum? Tem esse terminal comum aqui, fonte e carga? Porque vai ser justamente o terminal de referência de tensão aqui da fonte e da carga. Então, daqui para cá eu vou ter uma tensão e daqui para cá eu vou ter uma tensão que vai ser regulada de acordo com a movimentação desses degraus aqui, desses taps. Ou seja, se esse degrauzinho aqui sobe, ok? A tensão da entrada, a tensão que está entrando aqui na fonte, vai aparecer maior aqui na carga. De novo, se eu estou entrando aqui com 12 kV, por exemplo, tá? A tensão fonte-carga, a tensão fonte é 12 kV. E aí eu elevo o meu tap aqui para que saia 13,8 kV. Para que saia 13,8 kV, o movimento que eu tenho que fazer nos meus degraus é de subir, ok? Agora, suponha que não esteja chegando 12 kV na minha rede. Suponha que esteja chegando 14,5 kV. Eu não quero 14,5 kV na minha rede, porque a tensão está alta, a tensão nominal da minha rede é 13,8 kV. E eu quero que, se daqui para cá está entrando 14,5 kV, eu quero que daqui para cá saia 13,8 kV. Bom, se para subir a minha tensão, eu preciso, né, movimentar o meu tap, o meu degrau para cima, para reduzir a minha tensão de 14,5 para 13,8 kV, eu vou movimentar aqui, ó, para baixo, reduzindo assim o número de espiras e, consequentemente, reduzindo o nível de tensão. Tá certo? Beleza? É assim o princípio. Professor, Oi? para fazer a movimentação, é manual? Como é que é? É automático? Bom, excelente pergunta, muito bem. Bom, é claro que o desenho que eu estou trazendo aqui para vocês é apenas um diagrama representativo, bem simplório, bem simplista. E a sua pergunta é manual que eu faço essa alteração aí? Bom, os diversos equipamentos existentes permitem a operação manual e permitem a operação também automática. Normalmente, essa operação é automática. Então, dentro desse equipamento, eu tenho lá motores que movimentam esses taps. Esses motores são acionados por circuitos eletrônicos, tá bom? E que vão acionar os diversos taps de maneira automática. Mas, por exemplo, se for para colocar ele lá em operação, eu preciso de colocar em operação, ele também tem a função manual. Mas, é claro, para ele ficar lá funcionando sozinho, ele vai fazer isso manualmente. Então, tem lá motorzinho CC lá dentro, que vai girar esses degraus e vai direcionar esses taps de um lado para outro, de acordo com a situação, tá bom? Com relação ao tipo de enrolamento, existem 2 tipos de banco de regulador de tensão. O banco de regulador de tensão do tipo A, que era esse que eu estava mostrando aqui para vocês até agora, tá? Onde, tá, os degraus, eles ficam do lado carga, tá? O regulador de excitação variável, cujo enrolamento paralelo está conectado diretamente ao circuito primário, o enrolamento sério está conectado ao enrolamento paralelo e, por meio das derivações, ao circuito regulado, ok? Ou seja, as derivações, os TAPs, estão do lado do circuito regulado.
que é o circuito do lado carga. É o regulador de tensão tipo A, ok? Veja só, os degraus, os TAPs, estão do lado da carga. Já o banco de a célula reguladora de tensão do tipo B, os degraus, tá certo? Os TAPs estão conectados na fonte, regulador de excitação constante, cujo enrolamento paralelo está conectado diretamente ao circuito regulado, o enrolamento sério está conectado ao enrolamento paralelo e, por sua vez, está conectado ao circuito regulado. Veja só, no tipo B, os TAPs, os degraus, tá vendo aqui, ó, estão conectados diretamente à fase, ok? Mais uma vez a diferença. Tipo A, os TAPs, os degraus, estão do lado do circuito regulado, do lado do circuito da carga. Tipo A. O tipo B, os TAPs, os degraus, estão do lado do circuito da fonte, tá bom? De onde está vindo a energia. Nas redes de distribuição da Enel, ok? Da concessionária aqui do nosso estado, nós vamos encontrar bancos, células reguladoras de tensão de 100, 200 e 300 amperes, ok? 100, 200 e 300 amperes. Essas células reguladoras de tensão, pessoal, utilizadas nas redes da Enel, são células monofásicas. Ou seja, eu vou utilizar uma célula por fase. Sendo que na Enel, ok, eles utilizam pelo menos 2 células em um banco ou 3 células em um banco de regulador de tensão. Ok? Então, nós vamos ter bancos de reguladores de tensão com 2 células monofásicas ligadas em delta. Por serem apenas 2 células, ok? O delta ele não se completa, ele não se fecha, porque para uma ligação delta eu preciso dos 3 circuitos, né? Como são apenas duas células reguladoras monofásicas, elas são ligadas em uma ligação delta, só que é uma ligação delta aberta, tá certo? Delta aberta. E estruturas que utilizam as 3 células reguladoras de tensão, uma por fase, ok? 3 reguladores monofásicos, um em cada fase, vão estar ligados em delta, tá bom? Como tem os 3 completos, o delta está fechado, vai ser em ligação delta fechada, ok? Lembre-se que o banco de capacitor é ligado em estrela. O banco de regulador de tensão, aquele que tem uma célula reguladora monofásica de tensão, tipo um autotransformador, é ligado em delta. Então, nós temos essas 2 possíveis configurações de ligação das células reguladoras de tensão nas redes da Enel. Ou nós temos 2 células ligadas, ok? Numa estrutura, ou nós teremos 3 células ligadas nessa estrutura. Quando a gente tem 2 células, é delta aberto. Quando a gente tem 3 células, a ligação é em delta fechado, ok? Por isso que nessa tabelinha aqui, que eu mostrei para vocês, a potência de cada uma dessas células, a potência não, a amperagem, né, a corrente, né, de cada uma dessas células, nós temos a opção aqui de 2 ou 3 células. 2 ou 3 células, 2 ou 3 células. É claro que essas células reguladoras de tensão vão ter uma tensão de quanto? 13,8 kV. E elas vão manter constante essa tensão de 13,8 kV. Então, para saber a potência, né, dessa célula, é muito simples. P igual a V vezes I. Então, é só multiplicar aí, ó, essa tensão pela corrente, que você tem aí a potência de cada uma dessas células. O de 100 amperes tem 138 kVA, o de 200 amperes, 276 kVA, e o de 300 amperes, 414 kVA, ok? Que é justamente 300 vezes 13,8, vai dar aí 414 kVA, ok? 13,8, 13.800, tá bom? 13.800 volts. Veja só. Peraí, tá errado isso daqui, né? 138, 13,8 vezes 100, P igual a V vezes I. Erraram aí nessa continha, tá?
13,8 vezes 100 não vai dar 138, vai dar 1.380. Faltou zero aqui, viu? Faltou zero nessa conta. Bom, eles precisam corrigir lá. Mas outra característica importante é o número de degraus dessas células. Todas elas têm 32 degraus, ok? 32 degraus. 16 para mais e 16 para menos. Como assim? 16 degraus, 16 taps dedicados para elevar a tensão que está chegando na fonte. E 16 taps para abaixar, se for o caso, a tensão que está chegando na fonte. Totalizando 32 degraus, 32 taps em todas essas células reguladoras de tensão, ok? Veja o seguinte, os bancos que utilizam 2 ou 3 reguladores de tensão, de amperagem, de corrente de 100 amperes, eles devem ser montados em porte, diretamente no porte, ok? Já os bancos de regulador de tensão, um pouco maiores, mais pesados, como os de 200 amperes e os de 300, devem ser montados também em porte, mas um porte que tenha entre eles, né, 2 portes que tenha entre eles, uma viga metálica para a instalação dessas células, que são um pouco mais pesadas. Não dá para instalar sozinho no porte. Vai precisar de formar uma estrutura tipo H para instalar esse banco de regulador de tensão, o de 200 e o de 300 amperes. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho nessa imagem, numa vista frontal e numa vista lateral, né, 2 células reguladoras de tensão aqui instaladas, uma de um lado, outra do outro lado. Como tem apenas 2 células, é uma estrutura em delta aberto. E como eu estou vendo aí que ela está montada apenas em postes, eu sei que é uma estrutura em delta aberto de 100 amperes. É um banco de regulador de tensão de 100 amperes, ok? E este é o esquema de ligação, tá certo? Nós temos aqui as 2 células reguladoras vistas de cima, ok? Cada célula reguladora vai ter um terminal fonte, terminal carga, e um terminal comum a fonte e carga. Terminal fonte, terminal carga, e um terminal comum a fonte e carga. Estas células reguladoras são instaladas na rede, né? São ligadas à rede através dessas chaves seccionadoras. As chaves seccionadoras 2 e 3 são chaves seccionadoras NFs, tá? Normalmente fechadas. Apesar de no desenho estarem aparecendo abertas, elas não são NA, elas são NFs. Então, essas chaves aqui estão fechadas, de forma que essas 2 células reguladoras de tensão estão conectadas à rede. Já a chave 1, que é a chave de bypass, essa sim está desenhada aberta e também no campo e na realidade é aberta. São chaves NA, ok? Chaves de bypass. A corrente elétrica não vai passar por essas chaves aí. Por quê? Porque o percurso que a corrente elétrica vai fazer é esse daqui, ó. Sai aqui da fase A, entra no meu regulador de tensão, ok? A corrente, a tensão vai sair regulada aqui e volta aqui, já sai, né, para a carga regulada. Da mesma maneira, para a fase C aí, tá bom? A corrente elétrica vai entrar aqui, vai passar por dentro do equipamento, ok? E vai sair aqui regulada para a fase C, certo? Como é delta aberto, não tem regulação aqui da fase B. A fase B vai se regular aqui por tabela, vamos dizer assim, porque é uma ligação em delta aberto e os fasores aí vão se autorregular. Bom, este é o esquema de ligação em delta aberto, ok? E logo na próxima imagem, nós temos a instalação de um banco de regulador de tensão em delta fechado, tá bom? Delta fechado. No delta fechado, eu vou ter uma célula reguladora de tensão para cada uma das fases. Uma célula reguladora de tensão para cada uma das fases. No desenho, na imagem que vocês estão vendo aí, essas células estão montadas também em porte, tá? 2 células no único porte, que é essa situação aqui, e a terceira célula está em um segundo porte, logo aqui do lado. Bom, como está sendo montada em porte, sem o auxílio de uma viga metálica, formando uma estrutura H, eu também deduzo que a estrutura desse banco de regulador de tensão
de 100 amperes, porque somente bancos de 100 amperes, de acordo com o padrão da nossa concessionária, isso pode variar de concessionária para concessionária, mas de acordo com o padrão da concessionária do nosso estado, células reguladoras de tensão montadas apenas em poste são células de 100 amperes, ok? Bom, e como aí nós temos o delta fechado, esse vai ser o esquema de ligação. Agora nós teremos, tá, as 3 células reguladoras ligadas em delta. Como é a ligação em delta? O final de uma ligada no início da outra. Ou melhor, o início da outra ligado no final de uma. O início de uma ligado no final da outra. E nós temos aqui a nossa ligação delta fechada, tá bom? Ok? Mais uma vez, as chaves 2 e 3 são chaves normalmente fechadas. E as chaves 1 são chaves de bypass, são chaves normalmente abertas, tá? Ok? Beleza? E aí está o nosso regulador de tensão em delta fechado, interligado à nossa rede. E dessa maneira aí, vai entrar a fonte em cada um destes circuitos, ok? Fase A vai entrar aqui pela fonte e vai sair regulada aqui a fase A para a carga. Do mesmo jeito, para a fase B, vai entrar aqui pela fonte na célula reguladora de tensão e vai sair aqui a tensão regulada para a fase B. Da mesma maneira, para a fase C, vai entrar aqui a corrente elétrica por dentro do equipamento e vai sair aqui com a tensão regulada para a fase C, ok? Então, se entra, por exemplo, 12 kV, vai sair 13,8. Se entra 14,5 kV, vai sair 13,8 e assim sucessivamente, tá bom? Na próxima imagem, nós temos aqui o desenho de um banco de regulador de tensão ligado em delta fechado, tá bom? Delta aberto. Mas a diferença agora, das imagens anteriores, é que ele não está montado somente em postes, né? Ele está montado com auxílio de postes em uma viga metálica, tá bom? Em viga metálica, estrutura tipo H. Daqui eu deduzo que essa estrutura aqui... No qual eu já vi isso. Oi? Ali no DNR, eu acho que tem isso. Ali no DNR. Tem. Inclusive, na época, eu trabalhava na Enel, quando ele foi instalado lá, e quem acompanhou a construção desse banco fui eu. Quem vai ali daqui para o Cedro, para o Icó também, ali já chegando no Cascudo, do lado direito, também vai encontrar um banco desses aí. Só que não desses, tá? Por quê? Porque esse aqui é delta aberto. Tem apenas 2 células, ó. 1, 2. Mas esse que a gente encontra ali perto do Cascudo, do lado direito, é delta fechado. Então, ele tem 3 células reguladoras de tensão. Bom, como ele está montado em estrutura H, eu sei que não é um banco de 100 amperes, tá bom? Ou é de 200 ou é de 300. Por quê? Porque bancos de 200 e 300 amperes só podem ser montados em estrutura H. Se está montado na estrutura H, ou é de 200 ou é de 300. A estrutura da imagem que eu trago aqui para vocês, ela é uma estrutura de delta aberto, tem apenas 2 células reguladoras. A da próxima imagem é de uma estrutura delta fechada, também montada em vigas metálicas. Dessa vez nós teremos 3 células reguladoras de tensão, ok? 1, 2, 3. 3 células reguladoras de tensão. E todas as 3 células reguladoras de tensão estão aqui montadas nessa estrutura H, nessa viga metálica. Daqui também eu deduzo que ou é um banco de 200 amperes, ok? Ou é um banco de 300 amperes, porque está montado aí na estrutura H. Ok, pessoal? Beleza? Bom, é isso, a nossa aula já vai bem adiantada, ok? Eu vou encerrar com vocês por aqui, para que na nossa próxima aula passemos a abordar outro equipamento, outra estrutura tida como especial, utilizada nas redes de distribuição de energia elétrica. Vou estar encerrando a nossa gravação nesse momento. Para você que teve a paciência de assistir até agora, meus parabéns, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.